Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da websérie KPMG Talks, Transformação dos Negócios na Nova Realidade. Ao meu lado está Luiz Sávio, sócio líder da Indústria 4.0 e Industrial Manufacturing da KPMG Brasil. Sávio tem mais de 20 anos em posições executivas dentro do mercado de tecnologia e nos últimos anos tem se dedicado a projetos de transformação digital, Indústria 4.0 e Internet das Coisas. Recentemente, a KPMG divulgou uma pesquisa sobre a Indústria 4.0, indicando que 82% das grandes indústrias já têm projetos focados nessa quarta revolução industrial, e mais da metade desses projetos é focado em manufatura. Sávio, você poderia dar um panorama da cadeia de manufatura e dos aspectos mais relevantes do supply chain no mercado brasileiro? Claro, Paulo. Eu queria só fazer um pequeno comentário na introdução que você fez sobre a pesquisa que a gente fez, que eu acho que tem uma relação muito estreita com o tema da manufatura e do supply chain para a manufatura, né? Esse interesse não só dos conselhos executivos, né, mas também dos executivos em colocar a digitalização em primeiro lugar, no meu entender, é um fator fundamental para melhorar a eficiência operacional da empresa brasileira através da digitalização. Se a gente vai para esse aspecto aqui, quais são os grandes fatores que impactam hoje as cadeias, né? Se de um lado você tem a incapacidade, muitas vezes, da empresa de prever, né, o que se tem de matéria-prima para se poder produzir, e do outro lado, a imprevisibilidade da demanda, a digitalização ajuda as empresas a que tenham uma perspectiva, né, muito mais dinâmica, uma resiliência muito maior a fatores que são imponderáveis, né, como a gente viu durante a pandemia, né, durante a crise. Isso ajuda a empresa brasileira a poder olhar com mais acuracidade, né, aos intempéries aí, que são sempre fatores relevantes aí no mercado global. Falando em competitividade, quais os fatores mais relevantes de atenção para a indústria de manufatura brasileira, tanto no aspecto da matéria-prima quanto na cadeia de distribuição? Então, Paulo, antes de falar um pouquinho desses aspectos, né, eu queria só olhar sobre a perspectiva, né, do que é atender bem, né, como uma cadeia de suprimentos, uma cadeia de supply deveria atender bem o seu cliente, né? Então, do ponto de vista da operação, o que importa mesmo, né? É que a gente atenda muito bem o meu cliente final, né? Porque nada adianta você ter um atendimento todo digitalizado se você tudo que está por trás do suporte da digitalização não funciona, né? Tanto para clientes industriais, ou para clientes B2B, ou para clientes B2C, né? Quando a gente fala hoje de direct to consumer, né? Você está olhando a cadeia da indústria, entregando diretamente, né, ao consumidor final, algo que não é muito comum, especialmente para o mercado brasileiro. Então esse é um primeiro aspecto super relevante. O segundo é que o que impacta o desafio, o que desafia essa cadeia? Hoje no Brasil o que desafia essa cadeia é a estrutura, né, de escoamento, né, de produtos, ela é muito precária, né? Então hoje você tem um fator relevante, ou seja, até a gente poderia olhar sobre uma perspectiva otimista, que é o governo alavancando um volume interessante de investimentos na parte no marco das ferrovias, das rodovias e dos portos. Isso deve trazer, ou tem a tendência de trazer, eu diria que no médio para o longo prazo, né, uma melhor capacidade de escoamento, ou de recebimento de matéria-prima, ou de escoamento de produção e dos produtos. Então, esse, para mim, é um primeiro aspecto que é muito relevante. Eu não vou nem entrar em num outro fator que tem uma influência muito relevante sobre isso, que é a questão de toda a tributação que impacta na cadeia, desde a matéria-prima até o consumidor final. Acho que esse é um aspecto, digamos assim, que é muito sabido na indústria brasileira, é muito sabido no cenário nacional, não vale a pena a gente entrar aqui. Agora, tem um outro aspecto que é parte e que foi destacado na nossa pesquisa de Indústria 4.0, que é o tema da digitalização. No meu entendimento, esse é o fator central, né, para alavancar o tema da produtividade brasileira, ou seja, a maneira como a empresa brasileira vai olhar a digitalização através da indústria 4.0 é fator fundamental, não só para proteger a indústria brasileira das crises, para ganhar resiliência, né, em fatores que são acidentais e que sempre podem acontecer, né? Ninguém previa o Covid, como assim ninguém vai prever a próxima crise? Ninguém pode prever, por exemplo, se a Rússia vai invadir a Ucrânia e vai ter uma nova crise mundial, que estamos acabando de sair de uma outra crise associado à pandemia. Então, esse aspecto da digitalização,
ajuda as indústrias a terem uma flexibilização melhor nos seus modelos de negócio. Recentemente, a indústria automotiva, para citar apenas um exemplo, durante a pandemia passou por aquela crise dos semicondutores. Você poderia comentar por que o Brasil acabou sendo tão afetado e se houveram algumas exceções? Olha, aqui é interessante a gente contar, vale a pena talvez contar algumas histórias aqui que a gente ouviu de alguns clientes relevantes do mercado nacional, né? Um deles me comenta o seguinte, né? Qual é um dos grandes problemas da indústria brasileira? Hoje, apenas 1% dos containers, do volume total de containers, faz parte do volume de circulação aqui no mercado brasileiro. Então a gente representa 1% do volume global só. Então isso é um fator que deprecia de uma certa forma a importância do mercado brasileiro. Além disso, né, além de só representar 1%, o mercado brasileiro não é muito querido pelas grandes empresas transportadoras globais, né? Por quê? Porque existe uma ineficiência do ponto de vista logístico, tanto do ponto de vista de custo quanto do ponto de vista de tempo, de timing, por exemplo, que um navio fica aqui na costa atlântica ou mesmo na Pacífica, quando a América do Sul precisa receber alguma coisa que inviabiliza muitas vezes. Então nós não somos uma preferência, né? Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que, se você for olhar, a crise dos semicondutores, ela esteve muito impactou muito em função de uma derivação dos semicondutores para coisas que são muito mais interessantes, como, por exemplo, os dispositivos eletrônicos durante a crise, né, e acabou derivando, né, afastando, né, a possibilidade de suprimento para a cadeia automotiva. Mas aqui no Brasil é pior ainda, porque nós somos 1% apenas do mercado global da grande maioria das montadoras. Algumas montadoras, digamos assim, tiveram a capacidade de negociar com as suas matrizes, porque isso representa apenas 1%. Tive casos de montadoras que ao invés dos seus concorrentes, que reduziram o turno, ampliaram o turno, porque conseguiram fazer com que esse principal elemento da cadeia produtiva, que é faltante para a redução de turnos, ele acabasse não impactando tão completamente. Então, algumas delas acabaram conseguindo uma alternativa, com uma boa negociação com as suas matrizes globais. Sávio, de que forma a indústria 4.0 ou a aceleração da sua implementação poderia contribuir para a indústria brasileira navegar através dessas crises mundiais que sempre existirão? Então, aqui na KPMG, como que a gente tem enxergado e como a gente tem apostado no tema da indústria 4.0, a definição ela é bastante ampla, né? Mas o nosso entendimento, a indústria 4.0 ela é uma grande habilitadora dos dados, né, das informações que vêm do mundo físico, né, que vem da produção, que vem do supply, ou que vem da demanda em relação à matéria-prima. Então, onde a gente tem apostado é que os dados que vêm de todos esses processos, né, eles podem ser combinados através das plataformas digitais, que genericamente a gente conhece como os dados que navegam ou trafegam pela nuvem, né? Então a gente tem apostado que essa correlação de dados pode gerar um valor bastante relevante para melhorar a previsibilidade da indústria, a eficiência operacional através da digitalização, isso por um lado. Mas os dados também podem trazer um outro aspecto que é bastante interessante, que para mim é surpreendente. Nós tivemos projetos em clientes tradicionais do setor de manufatura, que através dos dados da sua operação conseguiram desenhar novos modelos de negócio através dos dados que vinham da operação. Algo que é um pouco inusitado, mas mostra o quanto a digitalização pode ajudar a empresa brasileira a não só ganhar eficiência operacional, mas desenhar novos modelos de negócio que possam criar novos fluxos financeiros. Então, ao invés de você só trabalhar na base do custo, né, da eficiência operacional, do impacto no EBITDA das operações, você pode também influenciar para novos modelos de negócio, que é muito comum no mercado, no agronegócio, né, que é irmão aí da manufatura, sobre alguns aspectos, mas em vários outros elementos também. Então, o que a gente pode aqui também fazer um comparativo com o irmão aqui da manufatura, que é o agronegócio, que tem usado o tema dos dados que vêm do campo, da sua operação no campo, para gerar possíveis novos modelos de negócio. Então, a gente tem visto aí um movimento e uma parte da indústria que tem estado muito interessado nisso. Então, um exemplo interessante, como é que a gente consegue associar tecnologia com o ESG, e o quanto a tecnologia e a digitalização podem impactar na valorização, inclusive, da empresa brasileira. Nós recentemente
começamos um projeto da implementação de uma plataforma digital para um grande cliente nosso de papel e celulose, que vai rastrear a madeira desde o seu corte até o seu cliente final na Europa. Isso vai dar a capacidade da confiança desse cliente final, que, por exemplo, a madeira não está usando, por exemplo, mata nativa, ou que nesse local a empresa está fazendo investimento para aumentar, por exemplo, o IDH desse local, investindo em, por exemplo, em formação das pessoas que estão trabalhando, por exemplo, na parte de corte de madeira. Então, há aspectos muito relevantes que a digitalização não só pode ajudar a ganhar eficiência operacional, mas também a ajudar as empresas a acelerarem o seu faturamento, né? Ou a sua valorização na bolsa, como é o caso desse nosso cliente. Me diga uma coisa, como a KPMG tem se preparado para apoiar a indústria de manufatura nesse intenso cenário de transformação digital que temos vivido? Então, Paulo, a gente tem aqui uma visão muito prática e muito concreta aqui do tema de consultoria, né? O que a gente entende que vai ser, que é a consultoria do futuro, só que a gente está um passo antes dessa consultoria do futuro. Não existe mais consultoria que só diz como é que as coisas têm que ser feitas e não faz, né? Então, nós estamos invertendo um pouquinho esse aspecto, né? A gente está muito claramente olhando os problemas, né, ou os problemas centrais que impactam na eficiência operacional, em primeiro lugar, dos nossos clientes, e atacando esses problemas através da digitalização. Nosso foco não é tecnologia, nosso foco é resolver problemas concretos, né? Então, para isso, a gente tem estruturado, né, primeiro parcerias tecnológicas, que são super relevantes, e depois um time que entenda de resolver problemas concretos, não problemas idealísticos, né, ou problemas que existem e que só são resolvidos no papel, né? É um aspecto em que a gente coloca muito do nosso risco também junto com o nosso cliente. É muito diferente você falar, olha, faz do jeito que eu acho que tem que ser feito. Não, a gente faz o seguinte, olha, daqui que nós vamos fazer junto, e com isso a gente consegue tomar o risco junto com o nosso cliente na implementação de projetos tecnológicos bastante complexos. É isso que a gente tem visto. Para isso, a gente precisa de um capital humano com uma cabeça bastante inovadora, que conheça bem boas tecnologias que estão à frente do seu tempo, mas especialmente também que não sejam só tecnologias, né? Que elas possam gerar um impacto efetivo, né, no que no final das contas interessa para o cliente, né? Um impacto efetivo no EBITDA da operação, melhorando a margem de lucro, que é para isso que nós estamos, resolver problemas que têm esse tipo de impacto. Legal, sabe? Um impacto positivo numa jornada compartilhada, né? Perfeitamente, isso Bacana, mesmo. Muito legal, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Bom, muito obrigado, Paulo, também, da mesma forma, alegria grande estar aqui com vocês hoje. E com isso encerramos esse nosso bate-papo de hoje. Lembramos que todos os programas do KPMG Talks estão disponíveis na página do YouTube da KPMG e da CCBC, Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Obrigado e sigam os próximos episódios.